No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017. Uma data especial para nós, corintianos. Hoje se completa 40 anos da vitória sobre a Ponte Preta por 1-0 na primeira partida das finais do Campeonato Paulista de 1977. Gol de Palinha. O primeiro passo para a conquista e a quebra do tabu de 23 anos. Então temos que comemorar nessa vitória muito difícil. E a gente, aqui no Voz Mosqueteira, dará sequência à saga do Paulista de 1977. Corinthians, que empatou na primeira partida com o Santos por 2-2, trouxe uma tranquilidade, de certa forma, para o grupo, que o Corinthians perdia por 2-0 e conseguiu um empate. A consequência dessa partida foi fora do estádio. O torcedor corintiano foi esfaqueado e gerou uma certa discussão a respeito disso entre a Federação Paulista, os clubes, as torcidas organizadas. Ninguém aceitava esse tipo de violência. O torcedor foi esfaqueado, quase morreu. E a gente vai ler a história desse acontecimento, essa violência, que chama muita atenção da imprensa, inclusive, pela questão de coibir essa violência dentro de campo, mas também fora. A Federação Paulista, como a gente vem comentando aqui na saga do Paulista de 77, vem coibindo a violência dentro de campo, orientando os árbitros para não aceitar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de reclamação. Mas fora do estádio, acontecia situações lamentáveis como essa que a gente vai narrar. Uma crônica escrita pelo Bernardo Pellegrini. A gente vai no estádio e briga, xinga, desabafa e te sente um pouco da nossa alegria. Agora, o que não tem cabimento é ser humano levantar uma faca para ferir outro ser humano. Contra isso, eu me revolto. O dia de ontem, no caso na segunda-feira após a partida entre Corinthians e Santos, do fiel gavião Oswaldo José dos Santos Filho, Santos, só no nome, fugiu bastante da velha rotina de levantar pela manhã e tomar o ônibus que o leva até a Avenida Pompeia, onde é escriturário, e em troca de um salário de 2.300 cruzeiros mensais. Ontem, ele passou o tempo todo revirando o corpo e tentando encontrar uma posição mais cômoda para um corte de 26 pontos nas costas, resultado de uma briga do domingo no Morumbi, quando seu time, o Corinthians, jogou. Ele, que chegou cedo ao estádio e às 2 da tarde dava uma de suas costumeiras voltas pelo Morumbi, conta que de repente ouviu um alarde. Briga? Aí virou-se para ver o que se passava e que infelicidade. Deu de cara com um grupo de torcedores santistas. Vieram uns 10 caras para cima de mim. Derrubei um na pancada e vi alguém apontar uma faca para o meu corpo. Dei de pinote, levando pancadas. Já estava até feliz de ter escapado daquela quando perguntei para um amigo o que eu tinha nas costas, que estava quente demais. Aí ele disse apavorado: abriram uma avenida ali, no seu lombo. Eu fiquei assustado e falei: grupo meu. Então pus as mãos atrás e vi o sangue escorrer. Não aguentei mais, caí sentado. A sorte que seu Gino, o chefe lá do Morumbi,
me levou para o hospital que tem lá. Os médicos viram que a coisa era feia e me mandaram para o Hospital das Clínicas. Fui numa perua do São Paulo, porque na hora não tinha nenhuma assistência no estádio. Depois do médico, o cara era muito legal, mas era santista também. Dali alta, Oswaldo fez o que não podia deixar de fazer. Voltou todo enfaixado para o Morumbi e assistiu o jogo de seu time até o fim, de camarote, nas numeradas cobertas. E depois de ver o Corinthians levar 2 gols, chorou. O que você queria que eu fizesse? Não podia gritar, que doía, só podia chorar mesmo. Aquela hora eu tinha vontade de matar todo mundo. Então, Oswaldo virou notícia nacional. Ontem de noite já estava cansado de dar entrevistas e recontar a mesma história. De explicar direito que não foi sequestrado pela torcida do Santos, como estavam falando, que tudo não passou de uma briga de campo e que ele vai pedir na Associação das Torcidas uma providência contra a torcida jovem do Santos. A única coisa que interrompia a prosa ligeira de Oswaldo era o tape de sua entrevista para a televisão, onde ele viu o locutor falar com a voz grossa sobre a violência nos estádios. Viu ele mesmo desesperado a falar que vai ficar 20 dias sem trabalhar e perdoar todo mundo pelo que aconteceu. Coisas que os amigos da Gaviões da Fiel não fizeram. Formaram uma fila na entrada da casa de Oswaldo, na Barra Funda, para levar a solidariedade. Como Gigi, que chegou lá chorando com sua amiga Madalena, e as duas muito nervosas com tudo que aconteceu. A culpa disso é do Erasmo Dias. A culpa é da polícia. O Erasmo Dias é santista e não gosta da gente do Corinthians. E assim, a polícia fica de olho na gente, como se todo mundo fosse ladrão, e esquece de olhar para os outros. Dona Bianca, a mãe de Oswaldo, lamenta muito o que aconteceu, mas já passado o susto, não sabe se chora ou se dá risada. Só sei que meu filho viveu, mas poderia ter morrido. E isso aperta o meu coração, como aperta o coração de qualquer um. Então essa foi a história do Oswaldo, Oswaldo, integrante dos Gaviões da Fiel, que acabou sendo vítima da violência nessa partida entre Corinthians e Santos. Primeira partida do terceiro turno do Campeonato Paulista de 1977. O Corinthians seguiu os preparativos para essa final, para essa terceira fase final do Campeonato Paulista, com essa tranquilidade que o Brandão colocava para os jogadores, já que o empate não ficou tão ruim, porque estava perdendo por 2-0 e conseguiu o empate. Agora a concentração se voltava totalmente para o time da Ponte Preta. O Brandão sabia que o Corinthians já havia jogado contra a Ponte Preta por 2 vezes nesse Campeonato Paulista e havia perdido as 2 partidas. Em Campinas, pelo primeiro turno, perdeu por 4-0 e no segundo turno perdeu por 2-1, com gol salvador do Basílio, porque se a Ponte Preta fizesse o terceiro gol, faria 3 pontos, passaria o Corinthians, e quem estaria na final do segundo turno seria a Ponte Preta e não o Corinthians. Então o Brandão colocou muito na pauta das conversas com os jogadores, individualmente, coletivamente, que existia necessidade de ter a tranquilidade para vencer a equipe da Ponte Preta, e colocava o meio de campo da Ponte Preta como o melhor meio de campo do Brasil. Então a intenção do Brandão na preparação da equipe do Corinthians para enfrentar a Ponte Preta era colocar o time reserva jogando como o time da Ponte Preta, fazendo
um meio de campo alternando a posição, tocando muito bem a bola, né, para envolver a defesa do Corinthians, no caso a titular, para poder já preparar a equipe para essa partida, né, que seria a segunda partida do terceiro turno. Muito importante, inclusive, para dar sequência à busca, né, aí sim, né, na fase decisiva, na busca para a classificação para a final. Então essa preparação que o Brandão fez durante a semana foi justamente um preparativo para enfrentar a Ponte Preta, colocando o time reserva, jogando como se fosse o time da Ponte Preta, a forma que a Ponte Preta jogava. Então essa preparação fez com que exigiu muito dos jogadores, principalmente do time titular, pela movimentação do meio de campo da Ponte Preta. Na Federação Paulista, a questão da briga, né, da questão do torcedor corintiano que foi esfaqueado, levou à consequência da federação tentar tomar uma medida, né, para que evitasse essa violência e também desse uma assistência aos próprios torcedores, fazendo um convênio com uma seguradora que estaria colocando a sua marca nos ingressos, né, e em troca de cobrir qualquer violência aos torcedores que estariam no campo. Então, quando a gente fala que os torcedores, de certa forma, eram tratados de uma forma diferente, né, a preocupação da federação era justamente essa: pagar um seguro para que os torcedores não acabassem numa situação como essa do Oswaldo, não ficassem, né, sem emprego, doentes ou até mesmo, né, uma fatalidade maior. O que a federação tinha e estava exigindo também era uma ambulância nos estádios, né? E o Morumbi, por ser um estádio particular, deveria ter a sua própria ambulância ou pagar uma ambulância, né? No Pacaembu, por ser da prefeitura, a prefeitura disponibilizava uma ambulância. Mas no Morumbi, por ser particular, a prefeitura não disponibilizava essa ambulância, que deveria ser custeada, né, ou pela federação, ou pelo clube que estava jogando, ou mesmo pelo Morumbi, né, por São Paulo. Então, muita coisa estava, né, sendo interrogada nesse momento devido a essa briga que aconteceu, né, e o torcedor do Corinthians se recuperando, mas mesmo assim, né, houve uma certa discussão sobre essa situação que não faltou, de certa forma, uma ambulância, já que o torcedor foi conduzido ao hospital com um carro particular, e isso não era o correto, né? Então, muita coisa seria feita, até mesmo com relação à própria polícia, né, para que houvesse um zelo maior com relação aos torcedores para evitar esse tipo de confronto. Com relação às garrafas, né, que eram utilizadas, né, para consumir bebidas dentro do estádio, né, a federação, junto com a polícia e mesmo com os próprios São Paulo, né, estavam colocando à disposição, né, para evitar qualquer situação da garrafa ser jogada no campo, colocando copos de papel, né, para que não se utilizava copos de plástico na época, né, e sim de papel, e para evitar que as garrafas fossem atiradas no gramado. Então, tudo se cercava para uma segurança maior do torcedor, para evitar brigas, né, principalmente, mas também com relação às garrafas, né, evitar que essas garrafas acabassem sendo jogadas em campo ou mesmo, né, utilizadas nas brigas, né. O que se percebe é que as pessoas, de certa forma, tinham um pouco mais de consequência nos seus atos, né? Então, essa briga que gerou, né,
um ferimento grave no torcedor, desencadeou medidas tanto da federação como dos clubes, da própria polícia, para evitar qualquer tipo, né, de violência, de ferimentos. Agora você imagina hoje um estádio onde você tomava, no caso, tanto a cerveja como o refrigerante na garrafa, né? Como é que seria? Por toda a violência que a gente ultrapassou na década de 90, né, principalmente, essas garrafas seriam usadas como armas para ferir outras pessoas, outros torcedores, né? Então você vê que a consequência no torcedor dessa década de 70 era maior, né? A impressão que dá é que na década de 90, por exemplo, fazendo uma comparação, quanto mais violência, né, mais o torcedor se sentia bem, né? Então não tinha era uma inconsequência total sobre os atos. E era uma situação até pensada, porque quanto maior a violência, né, maior o impacto na sociedade, no caso, né, e mais famoso, né, ficava o torcedor. Infelizmente, isso aconteceu muito na década de 90, no início da década de 90. Ficou quase que insuportável você ir num clássico, né, onde tinha a torcida dividida, né, era um risco muito grande. Então, isso talvez começou no final da década de 80, no início da década de 90. Mas em 77 existia brigas, confusões, existia discussões, mas não a ponto de você ter um ferimento. Esse ferimento que aconteceu nessa partida entre Corinthians e Santos repercutiu muito negativamente na imprensa, até para se formar uma união, né, entre os clubes, polícia, federação, né, para evitar qualquer tipo de violência. Então, era feito alguma coisa, né? Não era utilizada a violência como é hoje, é muito utilizada, né, por interesses, né? Então, na época, se tentava diminuir essa violência, né? Hoje, se utiliza dessa violência, né, até mesmo para colocar o torcedor, né, ou mesmo a torcida organizada, como torcedores que são bandidos, né, e assim por diante. Se coloca o jogador como bandido, imagina o torcedor, né? Então são situações diferentes da relação entre mídia, torcedor, federação, clubes. Existe um certo respeito, vamos colocar assim, né? E esse respeito hoje a gente percebe que se perdeu, né? O respeito é assim mesmo, né? É um individualismo muito grande. Na época se pensava das consequências. Nessa semana de preparação do Corinthians para a partida contra a Ponte Preta, voltando, né, falar sobre essa preparação, o Corinthians se reapresentou na terça, fez os exames médicos, né, a avaliação médica. O Zé Eduardo e o Adãozinho estavam contundidos, estavam sentindo contusões. O Russo ainda estava fora, não ia conseguir treinar essa semana, estava com a perna engessada ainda, né? E na terça-feira, né? Na terça-feira, no dia 6 de setembro de 77, teve o treinamento. No dia 7, na quarta-feira, o Brandão deu folga para a equipe, voltando na quinta-feira justamente para fazer aquele treinamento colocando o time reserva como se fosse o time da Ponte Preta. Uma triangulação muito intensa no meio de campo, tanto que o Brandão conversou muito com a equipe reserva, né? E no meio de campo, foi esse time reserva, o Brandão colocou o Nobre, o Basílio e o Lance, né, para eles serem o Vanderlei, o Marco Aurélio e o Dicá, né? Então como a mídia mesmo comentou na época, esse faz de conta, né, justamente para fazer com que o time se preparasse para enfrentar a Ponte Preta. O Brandão pediu para que esses jogadores do meio de campo tocassem muito bem a bola com os laterais, né, e pediu para a defesa, né, o sistema defensivo,
usasse muito a linha de impedimento. Tanto que o Geraldo ficou várias vezes nesse treinamento, mesmo marcando 2 gols, ficou várias vezes impedido. Então, Oswaldo Brandão colocou a equipe reserva para jogar como se fosse a Ponte Preta. Por exemplo, o Alves e o Edu, um foi o Rui Rei e outro foi o Tuta, né? Então, esse faz de conta, né, serviu muito para o Brandão ver onde estava a forma, né, para marcar o time da Ponte Preta, para que o time titular que estaria entrando em campo visse onde a forma, né, de como anular principalmente o meio de campo da Ponte Preta, né? Então o Oswaldo Brandão gritou muito, inclusive, nesse treinamento. Houve assim momentos assim de tensão, inclusive, no treinamento, né? Porque o Brandão queria acertar muito bem, né? E sabia da importância dessa vitória contra a Ponte Preta. Primeiro, o pensamento do Brandão era não perder mais para a Ponte Preta, né? E depois buscar a vitória. Então ele sabia que teria que estar entrando, marcando esse meio de campo, marcando a Ponte Preta sob pressão, não deixando espaço para uma criação desse meio de campo, e principalmente a descida dos laterais. O ponta também, né? O Ponte Preta tinha um Lúcio como ponta direita, também um ponta muito rápido, e o Brandão tentava anular totalmente a Ponte Preta para não e preparar a equipe, né, para anular a Ponte Preta no domingo. Então a preocupação maior, né, do Brandão era justamente a não perder, né? O Corinthians já havia perdido 2 vezes, a Ponte Preta não queria perder a terceira. Outro confronto, né, a parte desse jogo, né, Corinthians e Ponte Preta, do dia 10 de outubro, aliás, 10 de setembro, foi o Zé Maria e o Tuta. Os 2 irmãos estariam se encontrando. E o Zé Maria era o tipo do jogo que ele não gostava, justamente jogar contra o próprio irmão, né? O Tuta, que era ponta esquerda, e o Zé Maria, que era lateral direito. Justamente os 2 se confrontavam durante a partida. Então a gente vai ler aqui um trecho da reportagem sobre o Zé Maria. Zé Maria não gosta de enfrentar o seu irmão Tuta, que amanhã, né, no caso, essa reportagem do dia 9, né, amanhã vai aparecer à sua frente, tentando cruzar bolas para a área de Tobias. E Zé Maria não pode deixar. Talvez ele seja o único jogador do Corinthians que não sinta a partida com a mesma animação de Romeu e Palhinha, que ontem tinham a receita certa para evitar uma terceira derrota para a Ponte Preta este ano. Romeu e Palhinha, longe, diziam aos repórteres que o segredo está em marcar o meio de campo da Ponte Preta, sob pressão, e não deixar Vanderlei chutar a gol. E Zé Maria, do outro lado, só falava que não se sente bem nessas circunstâncias. Ter que enfrentar, né, o irmão, quem sabe precisar fazer uma falta mais dura. Então o receio do Zé Maria, né, nessa partida, inclusive, né, não só enfrentar, mas ter que talvez fazer uma falta um pouco mais dura para evitar o cruzamento, né? Então ele continua: é desagradável, não me sinto bem, principalmente quando a gente tem de entrar mais firme numa jogada. Não fica legal, mas vou ter que defender o meu. O treinamento da sexta-feira foi igual ao da quinta. Brandão colocou em campo o time reserva, jogando igual o esquema tático da Ponte Preta, e o time titular tentando tanto anular o meio de campo, como também explorar o ataque, o contra-ataque, né? E o ataque do Corinthians, principalmente fugindo dessa linha burra, né, da Ponte Preta, que deixava sempre os atacantes adversários em impedimento. Então, esse treinamento de sexta-feira acabou 0-0, contrário da quinta-feira, que foi 2-0 para o time titular, 2 gols do Geraldo. Esse segundo treinamento, né, do faz de conta, né,
terminou em 0-0, mas o time titular conseguiu chutar 3 bolas na trave, que deu um certo tranquilidade para o Brandão, que o ataque mostrou um pouco mais de eficiência, né? E jogando, né? Principalmente os dois pontas, o Vaguinho e o Romeu, jogando um pouco mais adiantados, né? Para poder segurar um pouco mais os dois laterais da Ponte Preta. E o Romeu, que já havia jogado contra o Vanderlei no meio de campo da Ponte Preta, falou sobre enfrentar novamente o Vanderlei. E já falei ao nosso técnico que não podemos deixar o Vanderlei chutar. Se chutar, pode contar que é gol. O Vanderlei não pode ficar sozinho. O bem que tinha avisado naquele jogo do Corinthians e Ponte Preta no Pacaembu, no caso no segundo turno, né? Então o Romeu, que havia jogado já com o Vanderlei no Atlético Mineiro, lembrava que não podia deixar o Vanderlei sozinho, porque ele poderia estar fazendo gols, principalmente de chutes de fora da área. Então todo o detalhe era acertado para essa partida, né? E o Palinha, né, também lembrando muito sobre essa questão do meio de campo da Ponte Preta, que ficou sem marcação, né, nessa derrota por 2-1 no segundo turno. Então tudo era meticulosamente acertado para essa partida, né, que estaria sendo importante para dar sequência na busca do título de 77, né? Inclusive a questão da premiação, ficou acertado da diretoria com os jogadores que a premiação por vitória, o bicho, chegaria a 8.000 cruzeiros, né, para quem jogou, e 4.000 cruzeiros para quem não entrasse em campo, né, o restante, né, dos jogadores do elenco. Então uma boa premiação, né, e o Brandão satisfeito até mesmo com essa participação da diretoria, para que pudesse motivar um pouco mais os jogadores, né, para buscar essa vitória. E o Brandão seguia conversando com os jogadores, preparando individualmente, coletivamente. A dúvida ainda era se o Zé Eduardo estaria entrando em campo. O Adãozinho estava quase recuperado e também já havia renovado o seu contrato, que estava pendente, né? E acabou renovando o contrato, inclusive, para 4 meses. Aí é um diferencial que a gente vem comentando aqui na saga do Paulista. 77. Os jogadores revelados, né, no Parque São Jorge não tinha assim tanta facilidade de renovação de contrato. O jogador que vinha de fora muitas vezes tinha muito mais valor do que daqueles que jogavam, que fossem revelados, né, no Parque São Jorge. É como se fossem da casa, então tinha que abrir mão de muita coisa. Então você vê que o Adãozinho vem arrastando essa negociação praticamente por 1 mês para renovar. Mesmo assim ele entrou em campo, né, como se ele tivesse a obrigação de entrar em campo, como se fosse jogador, né, pertencente, como se os outros também não fossem, né? Mas essa relação entre o jogador revelado na base do Corinthians era um pouco diferente, né? Então ele não tinha tanto valor, principalmente porque não era a estrela que foi contratada, né? Então às vezes não dava tanto valor a esse jogador da base, né? Tinha muita dificuldade para renovar contrato. Geralmente o tempo da renovação do contrato era curta, né? E os valores abaixo da média do time. Então o Brandão podia contar já com o Adãozinho, com a sua renovação de contrato. Então são questões aí, né, detalhes dessa busca pela conquista do Campeonato Paulista de 77, né? E o Corinthians se preparando cada vez mais, para poder mostrar, né, o quanto que tudo isso que foi feito, né, são detalhes e mais detalhes, entrasse em campo e pudesse mostrar se valeu a pena realmente todo esse esforço da diretoria, dos jogadores, da comissão técnica, né? Era hora de mostrar tudo aquilo que aprendeu,
E vencer a Ponte Preta, de certa forma, era o caminho, né? Porque era um time muito difícil de se enfrentar, né? É um time que crescia, inclusive, jogando contra o Corinthians, né? E o Corinthians teve a dificuldade, né? Nesses 2 primeiros confrontos, e esse seria o terceiro, né? E o Brandão sabia que perder mais uma vez para a Ponte Preta seria uma pressão a mais contra os jogadores, né? Então tudo era feito, todos os detalhes eram cuidados para evitar mais uma derrota. E o jogo, né, chega nesse dia 10 de setembro de 1977 e o Corinthians acabou sendo derrotado para a Ponte Preta por 1-0. Palinha, o grande ídolo do Corinthians atual, furou na área quando tinha boa posição para fazer o gol. O Rei, mais fraco jogador da Ponte Preta em campo, deu sorte no contra-ataque imediato, com a bola batendo na sua canela para ir à rede de Tobias. Ponte Preta 1-0. Azar ou maldição foi a terceira derrota do Corinthians para a Ponte Preta este ano, ontem no Morumbi, e mais uma derrota para um time de Campinas, pois o tabu de não ganhar do Guarani já passou dos 3 anos. No fim, Dicá definiu em parte o que foi o resultado para o Corinthians. Foi um castigo merecido para eles. Entraram para marcar nosso meio de campo, não para jogar futebol. Perderam as opções ofensivas e não poderiam falhar na marcação, pois se tomasse um gol, não se recuperariam. Foi o que aconteceu. E foi mesmo, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians tratou de entrar prevenindo contra o meio de campo da Ponte Preta, formando por 3 jogadores rápidos, habilidosos e chutadores. Luciano cuidou de Dicá, Adãozinho de Marco Aurélio e Palinha de Vanderlei. A ordem era não deixá-los organizarem as jogadas ofensivas, muito menos chutar em gol. Quando o Corinthians tomava a bola, o panorama se invertia. Os armadores da Ponte Preta passavam de marcados a marcadores. Além disso, o time atacado recuava um dos pontas, ou mesmo os 2, para fazer a maioria no meio de campo. Assim, o primeiro tempo foi um dos piores nesse campeonato. Com o jogo concentrado no meio de campo, a Ponte Preta só exigiu de Tobias uma boa defesa num chute de Lúcio, enquanto o Corinthians só acionou o Carlos 3 vezes. Uma deu para despertar a torcida, pois Adãozinho chutou de longe, cobertura, e a bola bateu no travessão, após o goleiro ainda tocá-la. Para o segundo tempo, o time voltou com o Basílio no lugar de Adãozinho, e um futebol bem mais animador. Começou com Basílio cabeceando com perigo um cruzamento de Vaguinho, e aos 5 minutos acertando um bom chute de longe para Carlos pegar. A Ponte Preta se assustou. O posicionamento ofensivo de Basílio obrigou Vanderlei a se fixar junto aos zagueiros, e o Corinthians ganhou o campo para pressionar. Quando Vanderlei tentava sair para levar Basílio, era Romeu quem atacava pela meia esquerda, abandonando o estilo defensivo do primeiro tempo. A torcida se animou, passou a incentivar e esteve para comemorar o gol aos 9 minutos, quando Vaguinho cruzou, deu confusão na área, Luciano falhou na hora de finalizar e Palinha mais ainda furou. A defesa levou a bola ao ataque para Tuta. Este invadiu a área e chutou. Tobias saiu bem, mas só pôde rebater. Rui Rei chegava na corrida entre os zagueiros e a bola bateu na sua canela, entrando no canto direito do goleiro. 1-0 aos 10 minutos. Foi um golpe que a torcida do Corinthians não merecia. Mesmo assim, ela partiu para novo incentivo e o time para o ataque. Um ataque desorganizado que parou
na excelente atuação defensiva da Ponte Preta e quase resultou em novos gols, porque o time de Campinas passou a contra-atacar e teria aproveitamento provavelmente aumentado o marcador se Rui Rei não fosse mais corajoso e eficiente para completar o trabalho do meio de campo, reforçado pela movimentação de Lúcio e Tuta. A festa final foi da minoria, a minoria da arquibancada, onde a torcida da Ponte Preta mal chegou a 10% em meio à massa corintiana, num público de 63 mil pessoas. Uma festa justa de quem acreditou na força de seu time, uma força que envolve até o King Kong, com seu rosto feroz bem estampado numa grande bandeira identificando um grupo da torcida Macacos da Macaca. Então, essa foi o panorama da partida, né? Infelizmente o Corinthians acabou sendo derrotado, complicando as suas condições, né, para esse terceiro turno. O Corinthians, que se preocupou muito na marcação, principalmente no primeiro tempo, anulou, de certa forma, o time da Ponte Preta e vice-versa, né? Mas no segundo tempo, nesse contra-ataque, que o Ordilei fez a jogada com o Tuta cruzou, chutou, né? O Tobias rebateu a bola e o Rui Rei aproveitou o rebote e de canela fez 1-0, né, para a Ponte Preta. Mas o que a gente tem que estar ressaltando é o apoio da torcida, mesmo sofrendo gol. A torcida, num número pequeno, né, de certa forma, apoiou e muito o time do Corinthians nessa tarde de domingo no Morumbi, onde 59.623 pagantes e 3.896 menores participaram dessa partida. O Corinthians, que entrou em campo com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Luciano, Adãozinho, depois Basílio e Palinha, Vaguinho, depois o Edu, Geraldo e o Romeu. Felizmente o Corinthians acabou sendo derrotado nessa partida, mas também serviu como lição mais uma vez, né, esse enfrentamento com a Ponte Preta, essa terceira derrota no campeonato para a Ponte Preta. Com os resultados dessa segunda rodada, desse terceiro turno decisivo do Campeonato Paulista de 77, a classificação dos dois grupos ficaram assim. Grupo E, a Ponte Preta e o Botafogo com 4 pontos, os dois em primeiro colocados. Em terceiro, o Santos com 3 pontos e o Palmeiras em quarto com 2 pontos. O grupo F, o grupo do Corinthians, a liderança era da Portuguesa com 3 pontos, o São Paulo com 2 pontos e o Corinthians e Guarani com 1. De certa forma, os times do grupo E, né, nessas duas primeiras rodadas, né, conquistaram mais pontos que os times do grupo F, né, que era o grupo do Corinthians. De certa forma, até mesmo para melhorar um pouco essa condição. A Ponte Preta, que o Corinthians e o Santos, que enfrentou nessas duas primeiras rodadas, pertenciam ao grupo E, né? Então perder para a Ponte Preta era ruim de não marcar ponto, mas de certa forma a pontuação ficava, né, para a Ponte Preta do outro grupo. O Corinthians precisava, né, e a necessidade maior do Corinthians era justamente vencer os times do seu grupo, né? Portuguesa, São Paulo e Guarani. Então nessa segunda rodada do segundo turno, o Corinthians estava na terceira ou quarta colocação com 1 ponto. Diferença pequena do líder de 3 pontos, mas já preocupava o Corinthians e toda aquela tranquilidade vista, né, depois do empate contra o Santos, já não se via mais, principalmente já no vestiário de imediato, né? No vestiário, o Brandão muito nervoso exigiu dos jogadores, né, não deixarem o meio de campo da Ponte Preta jogar, e quando teve um contra-ataque, né, acabou sofrendo o gol, né? Essa jogada de contra-ataque
entre o ponta e principalmente o lateral, né? Os laterais da Ponte Preta, foi muito bem treinada, muito bem orientado os jogadores, né? O Corinthians pecou, até mesmo pelo comentário do Dicá, pecou muito nesse sentido, né? O Corinthians entrou em campo para não jogar, não deixar a Ponte Preta jogar e se der, né? Se desse, né? Fazer algum gol, mas foi muito pouco, né? E como o Brandão colocou, o Corinthians errou uma vez na marcação e nessa vez que errou acabou sofrendo gol. E ainda pior, né? Um gol de canela do Rui Rei. Isso transmitiu uma situação muito negativa. A defesa do Corinthians foi muito cobrada por esse erro, né? E o Brandão, né, já dentro do vestiário, já criticava muito a defesa, principalmente o Moisés foi cobrado, né? E muito, né? Sobre esse gol que o Corinthians acabou sofrendo. Mas na sequência, né, desse terceiro turno, né, a coisa ficaria até um pouco mais apertada. É um time que superou e muito para chegar às finais e enfrentar a própria Ponte Preta, né? Então, lembrando que hoje, dia 5 de outubro, o Corinthians realizou a primeira partida das finais contra a Ponte Preta e venceu por 1-0 com o gol do Palinha. Lançamento do Adãozinho, que infelizmente acabou até saindo dessa partida contundido, né, dessa derrota do dia 11 de setembro. Acabou saindo contundido. Preocupava o Brandão, porque o Adãozinho fazia uma marcação muito forte, né? Ele conseguia marcar e ele trabalhava muito bem a bola, principalmente em lançamentos longos, né? Tanto que o gol do Palinha, nesse dia 5 de outubro de 77, foi um lançamento do Adãozinho, né? Então a gente comemora muito essa vitória contra a Ponte Preta, que quebrou toda aquela sequência de 3 derrotas para a Ponte Preta, né, nesse Campeonato Paulista. E o Corinthians conseguiu vencer, né? Perderia a segunda partida por 2-1, né? E venceria a terceira decisão no dia 13 de outubro por 1-0 com o gol do Basílio. Basílio que entrou, né, para jogar no lugar do Adãozinho. Então a gente tem que dar importância também para o Adãozinho, que não esteve na final, assim como o Palinha, né? O Adãozinho também participou efetivamente, né, nesses jogos, né, principalmente nesse terceiro turno, né, no início do terceiro turno, final do segundo turno, começo do terceiro turno. Então todos os jogadores foram muito importantes. Hoje eu citei até 2 jogadores juvenis, o Nobre e o Alves, que estavam jogando no time reserva para treinar, né, e se preparar para jogar contra a Ponte Preta. Então essa é a história dessa partida de Corinthians e Ponte Preta do dia 11 de setembro de 1977. E o Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente volta amanhã com mais Saga do Paulista de 1977. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!